Olá, meu povo do Nomano, tudo bem? Tudo em paz? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, eu desejo, espero, mais uma vez, do fundo do meu coração, aqui sem nenhuma hipocrisia, eu desejo que vocês estejam todos muito bem, tá certo? De coração, gente, eu estou com muita saudade de vocês. Se dependesse de mim, eu estaria já na sala de aula, compartilhando com vocês, ou aprendendo, nós todos aprendendo junto, acerca desses conteúdos que nós estamos abordando. Pessoal, nós estamos começando um novo conteúdo, tá? A gente vai, a partir de hoje, começar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a primeira grande guerra, que aconteceu no mundo, tá? Que aconteceu entre os períodos, entre os anos de 1914 até 1918, tá certo? Lá no início do século XX, ok? Eu coloquei uma pergunta aqui para instigar vocês, certo? Por que a Primeira Guerra? Por que essa guerra recebeu o nome de Primeira Guerra? Será que antes dela não aconteceu nenhuma guerra? Tá? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Mas, gente, olha só. Desde que o mundo é mundo, desde que existem pessoas, que existem sociedades com interesses diferentes, com culturas diferentes, que existem conflitos, que existem guerras, que existem confrontos armados entre grupos, entre países, entre nações, entre povos, tá? Mas essa guerra ela ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial exatamente por causa da amplitude que ela tomou, da proporção que ela tomou, tendo em vista que ela abrangeu praticamente todos os continentes do mundo, certo? Todos os países do mundo terminaram de uma forma ou de outra sendo envolvidas nessa guerra, ou foram influenciadas por essa guerra, ou sofreram as consequências dessa guerra. Tá? Então daí vem o nome Primeira Guerra Mundial. Alguns historiadores, alguns livros trazem o nome Primeira Grande Guerra. Em vez de Primeira Guerra Mundial, eles falam em Primeira Grande Guerra, tá? Mas foi uma guerra realmente que abrangeu o mundo todo, certo? Ela aconteceu, gente, por alguns motivos específicos. Eu coloquei aqui alguns deles. A questão do imperialismo, tá? Nesse período aí a Alemanha que estava começando a se desenvolver economicamente, ok? E aí os alemães começam a querer conquistar territórios, começam a querer colonizar outros povos para vender os seus produtos, tá? E aí a questão do imperialismo, a conquista, a disputa por territórios, a conquista por novas terras. A Alemanha estava querendo tomar um pedacinho ou seja, adquirir um pedaço maior, uma fatia maior dos continentes africanos, do continente asiático, que havia sido dividido entre os países da Europa, e a Alemanha estava reivindicando para si, a Alemanha juntamente com a Itália, estavam reivindicando para si um pedaço de terra maior, tá? Tendo em vista que a Inglaterra, a França ficaram com as melhores terras lá na África. Então a Alemanha, juntamente com a Itália, reivindicavam para si também essas terras. Aí a questão do nacionalismo, o patriotismo exagerado, o armamentismo, essas nações, à medida que elas se envolviam nessa questão imperialista, elas começavam a fabricar armas, começavam a se armar, já prevendo futuramente um provável confronto entre essas nações, uma guerra entre os países, tá? Era chamada de paz armada. Estava tudo em paz, mas eles estavam se armando, se preparando para uma provável guerra. E as disputas territoriais, tá? Gente, a Alemanha, falei para vocês que a Alemanha ela começa a procurar novos territórios, em busca de novos territórios para quem eles pudessem vender os seus produtos. E aí eles vão formar uma aliança, tá? A Alemanha vai formar uma aliança juntamente com a Itália, os dois insatisfeitos com a partilha da África, tendo em vista que eles pegaram os pedaços de terras piores e menores, certo? As melhores terras ficaram com a Inglaterra e com a França.
Então, a Alemanha e a Itália, insatisfeita com essa repartição, com essa divisão injusta da África, se unem e, juntamente com a Alemanha e a Itália, o Império Austro-Húngaro, tá? Então, esses três países aqui, a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, eles vão se unir e formar a Tríplice Aliança, ok? Do outro lado, a Inglaterra vai se aliar à França, que vai se aliar à Rússia. E os três países juntos vão formar um outro bloco militar, a Tríplice Entente, tá? Lá no ano de 1917 vai acontecer a Revolução lá na Rússia, e aí a Rússia vai sair da guerra, e no lugar da Rússia vai entrar os Estados Unidos. E aí é com a entrada dos Estados Unidos que a coisa começa a ficar feia para a Tríplice Aliança, ok? O estopim da guerra, ou seja, a gota d'água, né? Tudo já estava se articulando para uma provável guerra, tá? Mas precisava de que acontecesse alguma coisa para deflagrar a guerra propriamente dita. Então, o estopim da guerra, a gota d'água, né? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro. Ele estava prestes a assumir o trono, tá? No Império Austro-Húngaro, e ele foi assassinado por um servo chamado Gavrilo Príncipe, tá? E aí, com o assassinato de Francisco Ferdinando, os países começam a se articular e começam a se confrontar entre si. Ok, gente? Beleza. Então vamos para cá, as fases da guerra. Então a primeira guerra, ela é dividida aí pelos historiadores em três fases. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase. A primeira fase foi a chamada guerra de movimento, quando os países começam a se movimentar, começam a investir, né, uns contra os outros, e aí nós temos a Alemanha, que vai avançar, né? Vai avançar contra a Bélgica e também contra a França, tá? Então a Alemanha, ela vai avançar contra a Bélgica e contra a França, beleza? Nessa primeira fase da guerra, chamada guerra de movimento, tá? Na segunda fase da guerra vai acontecer a chamada guerra de trincheiras, certo? Professor, o que é isso aí? Guerra de trincheiras. Gente, os países, eles ficavam um de frente para o outro, tá? Uma distância de um tiro, vamos dizer assim, e eles cavavam uma espécie de valas, cavavam no chão, valas enormes, né? Que davam quilômetros e mais quilômetros de vala. Então, os soldados entravam para dentro dessa vala, que era chamada de trincheira, tá? E ficavam dentro dessa vala, investindo, atirando contra o inimigo. Do outro lado, o inimigo do mesmo jeito cavava as trincheiras e os soldados entravam nessas trincheiras para ficar se atacando um ao outro, tá? Então essa fase é a chamada guerra de trincheiras. E aí é nesse período aqui, como eu falei para vocês, que a Rússia vai sair em 1917, tá? Sai a Rússia no ano de 1917 e vai entrar os Estados Unidos, tá? A Rússia sai em 1917 por causa da Revolução Russa e os Estados Unidos vão entrar, ok? Na terceira fase vem novamente uma guerra de movimento, tá? Uma guerra de movimento. Aí são as ofensivas, aí os países vão começar a atacar de fato o outro, certo? E aí a Inglaterra vai invadir a Alemanha, tá? Vai partir mesmo para o corpo a corpo, para o confronto, certo? Então, a terceira fase é as ofensivas, e aí vai acontecer que os países vão fazer uso de armas mais modernas, né? Até então eles lutavam apenas com fuzis, tá? Então, aqui nessa terceira fase vai acontecer a utilização de armas mais modernas, tanques de guerras e aviões, tá certo? Então a guerra aconteceu nessas três fases aqui, ok? Beleza, gente, essa aula foi só uma aula introdutória, tá? A gente vai passar esse mês de agosto todo
falando sobre esse conteúdo aqui. Cada semana a gente avança um pouquinho, tá ok? Então deixo um grande abraço para vocês, tá? Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, crianças.